gravar, tá? Tá bom. Bom dia. Hoje o convidado aqui do Casazinho é o Dr. Frederico Porto, psiquiatra e nutrólogo, que vai falar para a gente de meditação e saúde plena. Bom dia, Dr. Frederico. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Para quem é um intelectual noturno, né, no sábado, assim, levantar mais cedo, né, para fazer uma live, né, então, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, prazer todo nosso. Ontem eu chamei o pessoal do meu canal lá, porque lá, como a gente faz na YouTube e Instagram, então muitas pessoas só se conhecem pelo nome, né, porque eu falo assim, ó, fulana. Então, há a oportunidade de um ver o rosto do outro. Eu não sei se eles devem entrar. Tá? Vamos lá. Então, vamos. Então, primeiro, para explicar assim, a minha perspectiva disso tudo, né, Cláudia? Né? Um pouquinho, né, sobre a saúde no geral. Bem, como a Cláudia falou, eu sou psiquiatra e nutrólogo, né? Eu formei aqui na UFMG, fiz a minha residência de psiquiatria no Hospital das Clínicas. E muito no início da minha carreira, né, eu tenho 50 anos de idade, então eu tenho 25 anos de formado, na verdade. Eu, muito cedo, eu tinha uma frustração porque o paciente chegava até mim, vindo de um clínico, né, teoricamente ele não tinha nada físico, mas também eu olhava para ele e ele não tinha nenhum problema psiquiátrico que justificasse dar um remédio. Mas eu acabava dando, né? Se sua única ferramenta é o martelo, todos os problemas serão pregos. Então, e por que isso? Porque esse indivíduo, ele não tinha, a ausência de saúde não é doença, né? Ele não tinha saúde, mas ele também não estava doente. Então, eu comecei a buscar o que eu poderia fazer pelo paciente que não fosse prescrever medicamentos, mas sim trazer saúde para ele. E aí eu tirei minha segunda especialidade, que é a nutrologia. Então, essa união titulado, né? Porque o médico tem que ter um título, né? Ou seja, não estou dizendo que ele não saiba o conteúdo da especialidade, mas o título de psiquiatra e nutrólogo no Brasil só existem 12 entre 700 mil médicos brasileiros. E desde então eu faço um trabalho, né, onde eu busco essa perspectiva integral. É claro que ontem, né, na conversa com o meu amigo Rubens, e, né, a quem eu dou as dicas, o pessoal fica assim, nossa, eu quero isso, né? Porque o Rubens tem uma disciplina samurai, né? O Rubens é bisneto, literalmente, de um samurai mesmo, né? E ele, quando ele conta o que ele foi fazer na vida, a gente se conhece há 7 anos, mas ele já cuidava da saúde, então o pessoal assim, é porque ele colocou em prática, né, muitas coisas, isso torna ele especial. Então, mas essa perspectiva, corpo e mente, né, física, emocional, mental e espiritual, ela sempre me guiou e me guia no que eu faço, que é exatamente essa ideia de trazer a saúde ao invés de tratar doenças. E, é claro, uma prática contemplativa faz parte disso, né? Então, eu vou caminhar pelas dimensões, eu vou caminhar do físico para o espiritual, e quando eu adentrar a emoção para a mente, eu vou colocar a meditação ali, tá certo? Né? A gente conversa um pouco. Bem, na dimensão física, eu entendo que nós temos 3 pontos que a gente deve procurar cuidar. Um é o sono, né, a nossa capacidade de descansar, né, e que é um problema no mundo moderno. Muita gente acha que não, mas é gravíssimo, porque, para você ter ideia, em 1890, um americano dormia 10 horas por noite. Aí Thomas Edison inventou a lâmpada. A lâmpada, ela causou uma questão, e Edison fala isso, porque o Edison era um workaholic, né? Ele era viciado em trabalho. Então, ele dizia que ele criou a lâmpada para que o ser humano pudesse agora, sim, trabalhar 24 horas por dia. Ele dormia 3 horas por noite. E com a lâmpada, os americanos passam a dormir cada vez menos, culminando ali por volta dos anos 50, em 8 horas por noite. E aí surge a televisão, que ajuda a piorar. Em 1980 surge o computador, de maneira que hoje um americano dorme 6,7 horas. E provavelmente de pior qualidade, porque nós tivemos um outro problema, que é a quantidade de luz de LED que a gente tem acesso, né? Que é a tela, o celular.
E essas luzes, elas têm um feixe de azul que para o nosso cérebro é como se fosse o sol. Então é dia mesmo. Então mesmo que o dia tenha, né, escurecido, ou seja, o pôr do sol ocorreu, se você não criar um pôr do sol digital dentro da sua casa, é como se houvesse dia. Você tem como fazer isso. Você tem como tirar, se você tem um Android como o meu, né, você tem um lugar aqui que você aperta um botãozinho e ele fica com um filtro de luz azul. Ele tem isso aqui, ó, esse botão aqui. Ele escurece. Você tem isso no iPhone, chama Night Shift. Você programa e você tem como colocar isso no computador e até, inclusive, usar... Você fala, mas eu vou assistir televisão. Também é possível. Eu faço. Eu uso assim, ó. Tem na minha... Eu uso um óculos desse. Porque esses óculos dessa cor, eles bloqueiam o feixe azul. E aí você consegue ter um som de melhor qualidade à noite. Então, o sono é isso, né? A gente tem que melhorar a qualidade dele, né? Dormir no escuro e acordar com o despertador mais sutil possível, né? Não é com o despertador batistaca, porque o despertador batistaca, ele faz você ter um pico de cortisol fora da hora, e é como se todos nós tivéssemos uma quantidade de cortisol, o hormônio do estresse, para o dia. Se você já gasta 15% para levantar, você fica sempre em débito, você vai consumir no dia seguinte. Então, colocar um despertador bem levinho, 5 minutos antes do bate-estaca, eu te garanto que em 15 dias você está treinado a usar o despertador leve, tá bem? E, claro, o quarto muito escuro. Não subestime isso. A pessoa fala para mim assim, a não ser que você tenha fobia. Aí, claro, tem que colocar uma luzinha. A pessoa fala assim, não, doutor Frederico, é só a luzinha da minha TV Samsung vermelhinha que eu tenho lá. Então, aquela luzinha, quando você acorda, assim, 3 horas da madrugada e olha para ela, primeiro ela parece um farol, né? A minha esposa falou assim, eu vou colocar aqui esse né, nebulizador com aroma. O nebulizador tem luz. Eu falei, não tem jeito, não que a gente acordar, se acordar à noite, pensa que é um desvoador. Aquela luzinha vermelha, primeiro é legal. Quando você acorda no meio da madrugada e olha para aquela luz, o seu cérebro primitivo, ele só lembra de uma coisa, é de um felino, provavelmente um tigre dentro de sabre, olhando para você no meio da madrugada. Aí você fala, minha TV Samsung, mas pronto, já acabou o seu sono. Então não pode ter, você tem que ter tudo escuro. E aí, cuidado ao acordar. Evidentemente, a atividade física, uma prática, seja você caminhar, correr, né? Se vocês quiserem ver muito sobre isso, assistam a live de ontem. O Rubens é um praticante de várias coisas. Ele pratica Moshe Feldenkrais, Tai Chi Chuan, ele vai falar da propriocepção, que são movimentos lentos, que as pessoas perdem isso com a vida, né? Porque quando a gente vai... esses movimentos devagares, igual o Tai Chi, eles recuperam a propriocepção. A propriocepção é a capacidade humana de projetar em objeto as distâncias. Você pega a colher e sabe a direção da sua boca. Por isso que o vovô de 95, ele erra a boca. Ele perdeu a propriocepção. O que nós sabemos hoje é que a propriocepção, ela tem a ver com a nossa cognição. Quanto melhor a sua propriocepção, melhor a sua cognição, tá certo? Ela é preservada. O motor e o cognitivo estão juntos. E, claro, a nossa alimentação, que é um desafio, que eu brinco todo dia, sai uma notícia diferente e você não sabe exatamente o que comer, mas você sabe que você tem que comer comida de verdade. Isso você pode ter certeza. São duas coisas. A gente come muito e a gente come comida que não é de verdade. Então você tem que descascar mais, desembrulhar menos e comer menos. Você tem que praticar alguma forma de jejum intermitente, na minha visão. É o que você fazia na infância. Provavelmente a sua mãe deixava você comer 3 vezes por dia e você colocar na ponta do lápis, você comia 12 horas e ficava 12 horas sem comer. Você jejumava. Hoje não, a pessoa dorme 6, fica 18 acordada e come de 3 em 3. Está errado. Então, com isso a gente, né, cobre a dimensão física, né, tá certo? Do nosso corpo, né, o corpo. Na dimensão das emoções, a grande questão é a seguinte. Primeiro, é a perspectiva da consciência emocional, né? Como nós não controlamos o surgimento das emoções, né? A gente controla a duração. É claro que se você pegar meditadores, né, de larga experiência,
ele consegue controlar coisa que ninguém controla, né? Consegue controlar reflexos, né? Tem um reflexo, se você colocar a pessoa de costas, fizer um barulho, ela contrai essa musculatura aqui. Meditadores, né? Esses monges que meditam muitos anos, eles conseguem segurar esse reflexo, antecipá-lo. Isso é impressionante, né? Mas nós, meros mortais, temos a dificuldade, mas nós podemos controlar a duração de uma emoção. Com o quê? Basicamente com a nossa respiração. Ao controlar, ao usar o nosso padrão respiratório, a gente interfere naquilo que a gente não controla, teoricamente. Porque o cérebro é dividido em sistema nervoso funcionalmente em somático, que é isso que eu controlo, né? Que é a mão, e autônomo, que é o que eu não preciso de pensar para funcionar. Digestão, respiração, batimento do coração. Aliás, são coisas que, se você estiver consciente agora do seu batimento do seu coração, consciente da sua respiração e consciente da sua digestão, é porque alguma coisa não está bem, né? Concorda comigo? Porque você não tem que preocupar com isso. Mas se você percebe uma taquicardia, uma azia, uma falta de ar, né? Aí te chama atenção. Então, mas a respiração, ela te permite interferir, né? Levar o somático, via o somático, você interfere no autônomo, porque você consegue interferir conscientemente na respiração. E grande parte, na minha opinião, do efeito fisiológico da meditação é pela questão respiratória, tá certo? São duas questões, né? É a interferência na respiração, que quando ela é tornada provavelmente rítmica, né? E uma respiração suave, e isso muda tudo, toda a nossa fisiologia é mudada via a respiração. As pontes, na verdade, é a respiração e os olhos, né? Por isso que toda a prática vai te mandar ou fechar os olhos, ou olhar para baixo, né? Porque com isso facilita, né? Porque o cérebro pensa que é como se ele estivesse dormindo e ele se acalma, tá certo? Você engana ele. E aí, e claro, o direcionamento da atenção. Porque a atenção, ninguém sabe porque ainda, quando eu coloco a minha atenção para dentro de mim, e não para fora, por exemplo, se eu colocar num tabuleiro de xadrez, que eu jogando xadrez 3 horas, não é a mesma coisa do que eu olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, regiões do cérebro são acionadas que não são acionadas juntas em nenhuma outra prática. Então, a prática contemplativa, ela fisiologicamente é uma coisa única. Existiu um neurocientista chamado Francisco Varela. Ele era um neurocientista, um biólogo e também ele era um praticante, ele era budista, né? E meditava muito. Tipo, né, Cláudio? O Yuval Harari, ele faz Vipassana. Eu tenho um amigo que passou 10 dias com o Harari. Você imagina você fazer um Vipassana com o Yuval, no dia que podia conversar, dizer que foi uma coisa mais curiosa. Todo mundo fez fila para fazer perguntas. Deve ter sido esse meu amigo, Cláudio, ele está organizando para trazer o Harari para fazer um Vipassana no Brasil. Eu falei que vai ser o mais disputado de todos, né? Maravilhoso. Né? Eu te aviso, né, com antecedência. Tá? A gente reservar Por um favor. lugar. Né? Então, o Francisco Varela falava uma coisa brilhante. Ele dizia o seguinte: olha que analogia linda. A mente humana, ela tem um módulo para comunicação. É verdade. Tanto é que toda sociedade primitiva tem uma língua falada. Não é isso? Ela tem. Ela, né, ou seja, por mais simples que seja a língua, não é tão complexa, pois, né, mas elas têm uma língua falada. Mas a língua escrita é o quê? É a adaptação do módulo de comunicação para a escrita. E sociedades letradas foram pouquíssimas. Porque, na verdade, você pegava os astecas, os incas, os maias, quem era letrado era só o pajé lá, o resto não. Por quê? Porque você tinha que fazer uma adaptação, você tinha que ensinar, tinha que ter escola, né? Então, quando a gente foi alfabetizado, nós adaptamos um modo de comunicação oral para a comunicação escrita, e você concorda comigo que isso mudou a humanidade, né? O fato de poder colocar o conhecimento aqui dentro do papel, a troca, isso mudou tudo. Então, o Francisco Varela dizia o seguinte: que nós temos um módulo mental de atenção e que, na visão dele, a mesma revolução que ocorreu de você usar esse módulo da atenção para o modo da comunicação para escrever, para criar escrita, a prática contemplativa, que seria o treino desse módulo de atenção,
ela geraria em nós uma revolução tão grande quanto essa. Então, Varela é famoso, né? Aqueles encontros que você vê do Dalai Lama com Daniel Goleman, quem criou aquilo foi o Francisco Varela, né? Ele é o criador de um estudioso, junto com o Humberto Maturana, de um conceito chamado autopoese. Eles são biólogos que descobriram que na natureza tudo uma coisa apoia a outra. Não tem, é tudo circular. Então, por exemplo, o núcleo da célula fabrica a proteína que vai ajudar ele mesmo, vai compor ele mesmo. Então, né, é tudo circular. Chama-se autopoético. E Varela, então, além disso, era um praticante e criava, que foi o primeiro a criar aqueles encontros do Dalai Lama com neurocientistas, né, para discutir vários assuntos. Quem assistiu 7 anos no Tibete lembra que o Dalai Lama é uma figura ele é muito curioso, né? Assim, ele é um indivíduo que gosta de ciência, então o Varela criou esses encontros que dizem eram muito ricos, inclusive alguns existem livros, né? As transcrições das conversas deles. Muito bem, então o controle, o que a gente sabe hoje é que quando a gente induz uma respiração rítmica e suave e abdominal, você consegue baixar completamente seus hormônios do estresse e, mais do que isso, aumentar o contraponto, como se fossem os antídotos ao cortisol. Isso tudo está relacionado, na verdade, a um nervo chamado vago, que é o nervo, são os nervos pares cranianos, né, que sai do crânio, e o vago é o 10º, ele sai aqui de trás da orelha, ele desce pelo pescoço, onde ele vai agora inervar o coração, o pulmão e o intestino inteiro. Tudo que a gente chama, na verdade, de doença, muitas vezes, né, do intestino, por exemplo, a gente chama de, na verdade, é um coping. O coping é uma adaptação. É o seguinte, o sistema nervoso autônomo, ele tem um braço simpático e um parasimpático. O simpático tensiona, o parasimpático relaxa. Só que essas coisas, elas funcionam independentes. A ausência de tensão não é relaxamento. Então, você pode deitar para dormir, distensionar e não relaxar. Você tem bruxismo. Tá certo? O bruxismo, na verdade, é a ausência de relaxamento. Mesmo que você não esteja tenso, o simpático é desligado, tanto é que você dormiu. Mas o parasimpático não está ativado como ele deveria. E aí a pessoa tem ela acaba tendo um músculo tenso por causa disso. A respiração, então, o ritmo dela, o fato dela ser abdominal, ela estimula o vago. Exemplo, o que você vai lembrar aqui que é vagal? É quando a pessoa tem uma enxaqueca e logo depois tem um vômito. Por que ela tem um vômito? Porque toda dor intensa gera um reflexo vagal. Um reflexo vagal, na verdade, é o seguinte: você teve uma dor muito simpático-tônica, muito tensa, o organismo ele aciona o parasimpático de uma maneira descontrolada para compensar. E aí a pessoa tem aquele mal-estar terrível. Então, todo esse trabalho que a gente faz, na verdade, o efeito é vagal, né, de recuperar o vago. E se você vê muitas práticas dessas tradicionais, você vai, né, no shintoísmo, por exemplo, o pessoal ia para a cachoeira tomar banho de água fria, né, usar água gelada, porque a água gelada, ela aumenta a nossa atividade vagotônica, vagal. Por isso que um atleta entra no gelo depois do treino, porque ele entra no gelo e relaxa muito, tanto é que se ele entrar no gelo antes, ele não consegue treinar. Então, a água fria aciona o nosso parasimpático. Você pode tomar um banho frio todo dia de manhã, né? Aproveitar o inverno, né, Cláudio? Então, né, isso, né, fortifica o espírito também, não é isso? Você pode perceber, se você tomar um banho frio, dói muito, mas quando você sai, você tem a impressão que você está assim, em um estado, e é verdade, é como se fosse um estado alterado de consciência. Você fica leve. É como se você tivesse praticado a meditação por 15 minutos. Entendeu? Você fica mesmo. Você fica meio zen, assim, leve. É isso mesmo, porque foi vagal. Aqui foi um vago sendo acionado. Né? E aí nós adentramos a mente, né? Eu costumo dizer que é onde está o recurso mais escasso da atualidade, que é a atenção. Né? A atenção é um recurso, hoje é um problema. Todo mundo acha que tem déficit de atenção. Não é isso? É muito curioso isso. Eu costumo brincar que é como se a gente vivesse dentro do fogo e você me pedisse um anestésico. Então a gente vive numa sociedade desatenta, né? Você está aqui o tempo todo, né? Vocês sabem que hoje, isso é fato,
o Facebook, ele tem entre os funcionários engenheiros de Las Vegas, que são indivíduos cujo know-how é feito para você ficar viciado na máquina. Las Vegas, nada acontece por acaso. Então, a pessoa está jogando uma máquina. Quando eles veem que a ficha dela está acabando, chega um garçom e oferece uma bebida grátis. Porque aquilo é para ele tomar um fôlego e ir lá comprar de novo. Entendeu? Sabe? Ou então para te alcoolizar um pouco mais, porque você tem menos controle sobre os seus instintos, né? No caso lá de jogo. Então, isso aqui é desenhado para te viciar. Não precisa ter dúvida, é desenhado para viciar. Então, a atenção se torna um recurso escasso. E a gente passa a perder a profundidade do momento, né? Então, é muito curioso quando a pessoa fala assim, eu não consigo meditar. É claro, essa é a minha linguagem, né, Cláudio? Bem neuro, né? Vamos dizer assim, né? Eu falo assim, claro que você consegue. É como se você falasse assim, eu não consigo andar. Você anda, você pode não andar 40 quilômetros, não correr uma maratona, mas você anda. Uhum. E a falha, na minha percepção, é porque a gente quer tratar a prática meditativa igual, por exemplo, o camarada trata a sessão de crossfit dele. Ele acha que, na hora que ele fechar os olhos e o pensamento vier, e a única coisa que nos resta é desviar a atenção para outro lugar, seja para a respiração, ele pode fazer isso assim, com força. É claro, depois que fizer 5 vezes, né, o pensamento veio, desviou, ele está cansado. Então não é dessa maneira. Como faz de uma forma errada, ele cansa. E é evidente, como habituou a estar desatento o tempo todo, ter um momento de profundidade no momento presente, nós desacostumamos. E isso, né, isso é, para minha opinião, isso é grave, porque nenhum trabalho de qualidade da humanidade foi feito sem chamado deep work, trabalho profundo. Se você pegar a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer com o cérebro dele é escrever. Então, se você pegar a rotina dos grandes escritores da humanidade, tem um livro só sobre isso. Eles basicamente escreviam 3 horas todas as manhãs. O camarada não ficava 3 horas escrevendo, não. Ele escrevia uma página. Então, ele devia ficar 1 hora para aquecer, 1 hora escrevendo, 1 hora corrigindo a páginazinha e fechava no dia seguinte ele estava de volta. 3 horas só. Ele não consegue mais do que isso. Mas tem que ficar 3 horas, porque no fundo, quando você medita ou foca a sua atenção, que você sabe que não é exatamente a mesma coisa, nós estamos trabalhando essa região do nosso cérebro. Isso aqui é um corte sagital do cérebro, né? Nós estamos trabalhando o córtex pré-frontal. É essa área aqui, ó. É a área mais nobre. Então, quando você pratica uma prática contemplativa, você ativa isso aqui. Perfeito? Então, essa é a área mais nobre do cérebro. O cérebro se desenvolve de baixo para cima, de trás para frente. E aí, por isso que um adolescente é mais impulsivo do que um adulto, porque o córtex pré-frontal dele ainda não está amadurecido o suficiente. E é aqui que está todas as nossas inteligências superiores, as chamadas funções executivas. Ou seja, isso aqui é a nossa razão. E ela está em conflito eterno com nossos instintos que estão aqui dentro. Então, a melhor analogia que eu tenho é uma analogia hindu, de que nós somos um guia sentado em um elefante. O elefante é uma parte primitiva que tem 600 milhões de anos. O guia existe somente há 300 mil anos. Então, é sempre uma luta muito grande, né? Se o guia perde a presença dele, ele desacopla. Se você dorme mal, o seu guia está pior. Se você se alimenta de alimentos de absorção rápida, como açúcar, o seu cérebro não gosta disso, porque fica oscilando a glicemia para ele. Ele também, o córtex pré-frontal não está bem. Essa que é a região que, se você colocar uma pessoa para meditar 20 minutos, 2 vezes por dia, após 12 semanas, tem uma região aqui no córtex pré-frontal mais lateral que ela encorpa, ele muda, literalmente muda. É tudo aqui, ó. Então, todo o trabalho é para fortalecer o córtex pré-frontal. É isso que faz a diferença. Porque isso, na verdade, ao melhorar essas conexões, é como se a gente melhorasse a nossa capacidade de controlar melhor o que é mais primitivo, tá certo? Então, isso isso explica, né? E, claro, hoje, com os estudos de ressonância magnética, né? Funcional, que mostra o cérebro em atividade, não é uma fotografia, é um filme, a gente é capaz de mostrar exatamente isso, como
as práticas favorecem essa parte da nossa mente e daquela forma que eu te falei, né? Não é igual atentar para fora, é diferente, né? Então, mesmo o escritor, mas é claro, eu quis dizer o seguinte, a gestão da atenção, a colocar sua atenção em algum lugar, dá trabalho. E a melhor analogia que eu tenho é que essa região do cérebro é como se fosse uma bicicleta na marcha pesada, né? Aquela marcha que geralmente você arranca numa marcha leve e à medida que você vai pegando velocidade, você põe a marcha pesada. Aqui nós não temos essa opção. Você só tem a marcha pesada. Então você arrancou, marcha pesada. Foi, mas você está indo bem. Aí alguém te interrompe. Aí você para. Você tem que arrancar de novo. Então uma pessoa às vezes fala para mim assim, eu não fiz nada o dia inteiro, estou muito cansado. É claro, você tem que arrancar essa bicicleta 50 vezes. Porque você se permitiu ser interrompido. Seja por algo de fora, seja por algo de dentro, né? Cláudia comeu, só deixa a cachorrinha dela interrompê-la. Não é isso? Então a minha esposa brinca que tem momentos que só o meu cachorrinho pode me interromper. Ele vem e bate o narizinho na minha perna, né? Então, porque você está concentrado, né? Você está escrevendo, né? Então, assim, se você for interromper, a bicicleta para, né? E você, até voltar àquele ponto onde você estava, tem um processo de aquecimento. Então, a pergunta é, as gerações novas, elas estão perdendo essa capacidade de trabalho profundo, né? Então, as práticas contemplativas, lembrando Francisco Varela, e ainda mais numa sociedade completamente desatenta, elas se tornam, na minha opinião, uma necessidade de saúde pública mesmo, né? Porque é um córtex, por isso tem tanta gente com déficit de atenção. O que é o déficit de atenção? A doença mesmo é uma hipoatividade do córtex pré-frontal. Comprovadamente, prática de mindfulness, né, que é uma meditação sem cunho religioso, ela melhora déficit de atenção, melhora a memória em quem tem demência inicial, melhora a depressão, melhora a ansiedade, porque tudo está relacionado ao córtex pré-frontal. Toda prática, tudo que a gente fizer para cuidar desse córtex, nós vamos ter mais saúde. Tá certo? O cuidado com o cérebro tem que ser aqui, ó, é o que está atrás da testa. Tá certo? É ali que está. Porque o ser humano é o único, vamos dizer assim, é o único macaco que tem testa, né? É o único, né? Na natureza, todo macaco é assim, ó. Nós temos isso aqui. Então, o surgimento biológico da testa e do nosso dedo, né? Do polegar, que só nós fazemos, né? Movimento, né? De polegar com todos os dedos, assim como eu estou fazendo. Pensamento, né? Em posição de polegar, isso nos tornou únicos, né? Na natureza. Porque além de ter uma inteligência maior, nós podemos aplicá-la. Então, porque você pode dizer assim, o golfinho pode ser muito inteligente, ele tem barbatana, ele não faz nada com essa inteligência. E, portanto, dessa maneira, então, a gente, né, lembrando a gestão da atenção se torna fundamental. Eu tenho um autor que eu gosto muito, né, que eu sei que a Cláudia conhece, que é o Ken Wilber, né? O Ken Wilber é um autor americano, criador do modelo integral, né? Eu tenho uma prateleira aqui inteira sobre tudo que o Ken Wilber escreveu. Estou fazendo isso agora com o Jordan Peterson, né? Quando eu cismo com os autores, vejo tudo que ele falou, tudo. O Ken Wilber tem coisa que eu brinco, quase ninguém viu, porque, né, eu lembro que eu tinha eu trabalhava lá em Itabirito, eu ia de carro com um médico, e eu ouvia uns CDs dele, era um conjunto de CD, que tem coisa que ele só falou ali naquela época, né? Nós falamos de uma época pré-internet, né? E o Ken Wilber, ele tem um livro chamado Integral Meditation, porque ele pega o modelo dele, que o modelo dele, a ideia dele é como que ele pode costurar todas as disciplinas da humanidade, um único modelo. E ele faz isso através do que chama de generalizações orientadoras. Então, por exemplo, quando a gente conversa aqui, né, eu estou usando isso, né? Estou fazendo uma interface entre a neurociência e a subjetividade, o que acontece dentro, ou seja, a psicologia, a biologia, a antropologia, a sociologia. Então, ele vai costurando isso. Então, o Ken Wilber tem algumas falas muito interessantes do processo meditativo. E uma ele diz que a gente teria que unir o Oriente ao Ocidente. E ele está correto, porque você vai entender. Ele mostra o seguinte, que o objetivo de toda a psicologia oriental é transcender o ego. Perfeito? E a nossa psicologia ocidental, não. Ela é fortalecer o ego, né? Ou seja, você vai fazer análise freudiana, para ter um ego saudável.
Mas o Ken Wilber teve um insight muito brilhante que, né, que na minha opinião, foi que como prática, o Big Mind, né, do Genpo Roshi, né, que conseguiu desenhar uma intervenção de meditação zen, eu acredito, Cláudia, junto, né, com o trabalho de sombra, chama Genpo Roshi, Big Mind, Big Heart, que é o seguinte. Então, tá bom. Então, quando eu fecho meus olhos e vou praticando uma testemunha, né, que é isso que é a prática meditativa, é como se eu estivesse olhando, eu percebo as minhas sensações, eu percebo as minhas emoções, eu percebo os meus pensamentos. E você vai fazendo esse processo, só que, olha que bonito isso, só que se tiver partes nossas que a gente não goste, por exemplo, as nossas sombras, né, um conceito junguiano, que você não reconhece como sua, mas ela é, a prática meditativa não vai te dar acesso a isso. Perfeito? Então, Ken Wilber, em um livro chamado Transformações da Consciência, que é um livrinho, ele conta casos muito impressionantes de praticantes místicos, né, de milhares de horas de prática meditativa, que tiveram surtos psicóticos já com 40 anos de idade. E uma das explicações que ele diz é o seguinte, é porque não tem uma psicologia para lidar com a sombra com a mesma eficácia do Ocidente. Porque, então, esse pedaço que você não reconhece como seu teria que ser integrado ao seu ego, e aí sim você tornaria aquilo um objeto, e você é testemunha dele, mas você só pode ser testemunha de uma coisa que não pertence, que você reconhece que pertence a você. Se você não reconhece que pertence a você, você não vai fazer aquilo ser testemunho. Então, na verdade, essas duas, o Oriente e o Ocidente, trabalhariam integralmente num processo de desenvolvimento do ser humano, né? Ou seja, você traria aquele pedaço seu que você não reconhece como seu, integra o seu ego e torna o seu ego, vamos dizer assim, uma testemunha, um objeto que você testemunha ele na sua prática meditativa. E tem uma outra coisa muito interessante, que eu aproveito, né, que a Cláudia é uma monja, que ele fala que como na história os homens, né, eram geralmente monges, provavelmente as práticas meditativas elas são muito mais yangs, masculinas, do que yins, porque tiveram menos monjas no mundo para criar práticas. Então ele conta que provavelmente há um campo imenso né, um campo imenso de estudos, né, onde vai surgir novas práticas pela quantidade de monges que o mundo vai passar a ter. Então isso é muito bonito, porque, né, o yin yang, o masculino e o feminino, é uma polaridade essencial da natureza, né? E claro que há diferenças, né? Então, assim, eu acho isso um insight dos insights dele mais interessante. A Débora escreveu aqui, sim, Débora, eu passo os livros para vocês, os nomes do livro. Esse livro é um livro recente dele, o Integral Meditation. Ele faz um resumo, ele é um gênio mesmo. E é um gênio didático. Ele, por exemplo, se você nunca entendeu Kant, depois que você lê Ken Wilber, você vai entender o que Kant quis dizer. Entendeu? Você entende. Você compreende o que Platão quer dizer com o bom, o belo e o verdadeiro. Não é que você tem que ler de Platão. Você entende o que está por trás daquilo. Ele mostra como se fossem os padrões de pensamento que emergem em vários indivíduos na história. Tá certo? Ele consegue fazer essas costuras através do que eles chamam de generalização orientadora. Vou dar um exemplo. Ter um inconsciente seria uma generalização. Agora, se é o que Freud descobriu, que Jung descobriu, são detalhes, que às vezes até não concordam, mas ter um inconsciente faz parte de todas as linhas que reconhecem algo mais subjetivo no ser humano. Né? Certo? Então, esse é um exemplo. Então, eu acredito que a gente terá, né, daqui para frente, né, isso é a beleza da nossa realidade. Eu costumo dizer que você pode, hoje, né, ir atrás de tantas práticas terapêuticas, né, e contemplativas, mas sem nunca esquecer a tradição, porque essas tradições não existem de graça. Os camaradas estão aí há 5 mil anos praticando, né? Então, assim, eu conversei com o Rubens ontem, a gente sempre falou, por que o chinês pratica um raio do Tai Chi Chuan? Tudo devagarzinho, né? Não, deve ter um motivo. Aqui tem uma sabedoria por trás. A gente sabe hoje que é a própria percepção, né? É esse movimento sutil, né? Que é como se fosse um movimento mindful. Quando você faz isso, você preserva. A própria percepção é o que faz, por exemplo, uma pessoa, quando você fala, por que uma pessoa de 90 anos anda arrastando o pezinho? Não é só por falta de músculo, não, é porque a percepção do pé dela, é como se o pé dela, do ponto de vista de sensibilidade, tivesse encolhido,
Então, para sentir o chão, ela tem que colar o pezinho. E aí, quando ela vê ela vai subir na calçada, a propriocepção está tão ruim que quando ela calcula a distância do dedão dela do pé para a calçada, ela erra e tropeça, entendeu? Então, o Tai Chi é exatamente para manter isso. Você mantém a sua propriocepção, que você desenvolve. Olha que lindo. Você fica devagarzinho, que aí você expande a sua propriocepção, tornando o movimento lento. O mesmo impacto, talvez, que uma prática meditativa. Ao você aquietar a mente, você teria um ganho similar. Eu acho que é isso, Cláudio, que eu teria para falar. Agora a gente pode conversar, fazer maravilhoso. Né? A proposta agora, que eu combinei com o doutor Frederico, é a gente fazer uma pequena prática, né? Para a gente voltar mesmo aqui para o nosso corpo, porque depois de tudo isso que o doutor Frederico compartilhou com a gente confirma uma coisa: a gente medita com o corpo. Com o corpo, com todas as suas sutilezas, todas as suas densidades, né? Então, isso que a gente vai conectar aqui um pouco. Eu vou pedir para todo mundo sentado, né? Para quem estiver sentado, para colocar o pé inteiro no chão. Apoie as mãos nas suas coxas. Vamos começar com os olhos fechados. Com os olhos fechados, a gente vai conectar com a nossa respiração. Vamos respirar naturalmente. Sinta o ar que entra, sinta o ar que sai, sinta a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. Imagine que tem um tubo que começa lá no seu nariz e vai até a região abaixo do seu umbigo, profundamente na região abaixo do seu umbigo. Imagine que o ar está entrando, percorrendo todo esse tubo e chegando nessa região abaixo do seu umbigo. Acompanhe esse ar que entra e esse ar que sai. Relaxe seu abdômen, sem esforço. Relaxe os esfíncteres do ânus e da uretra. Sinta seus pés lá no chão. Sinta suas mãos tocando suas coxas. O ar entra e o ar sai. Sinta seus glúteos tocando essa cadeira. O ar entra e o ar sai. Sinta a temperatura do ar entrando, a temperatura do ar saindo. Relaxe os olhos. Relaxe a mandíbula. Suavize o peito. Sinta os seus pés tocando o chão. O ar entra e o ar sai. Lembre-se que o ar está passando por todo o tubo até chegar lá embaixo. Solte o abdômen e o ar volta e sai. Sinta seus glúteos, faça um balanço para a direita, para a esquerda, se conectando suavemente com seus isquios, esses ossinhos que estão ancorados lá na cadeira. O ar entra e o ar sai. Faça uma respiração mais profunda. E quando soltar o ar, deixe todo o peso chegar lá nos isquios. Não carregue o peso.
Deposite o peso nas áreas de contato. Novamente, inspire. Solte o ar. O peso dos ombros vai lá para as mãos. Novamente, inspire. Solte o ar. Solte o peito. Sinta seus pés no chão. Sinta sua panturrilha, sua canela. Não pense, sinta. Sinta suas coxas tocando a cadeira. O ar entra e o ar sai. Sinta suas costas. Sinta os movimentos sutis que o seu corpo faz quando o ar entra e quando o ar sai. Sinta sua língua dentro da boca. Relaxe a língua. O ar entra e o ar sai. Nós vamos ficar por 2 minutos em silêncio. Cada vez que vier um pensamento, não brigue com ele. O condutor não vai brigar com o elefante, porque senão ele perde. Deixe o elefante lá. Sinta simplesmente o ar que entra e o ar que sai. Suavemente, sem luta, volte sua atenção para o ar que entra e para o ar que sai. Nós vamos fazer isso por 2 minutos. Volte sua atenção para os sons externos. Sinta seu corpo tocando o chão e a cadeira. Faça novamente o balanço, sentindo os isquios lá embaixo. Movimente as mãos. Movimente os pés. Observe a luminosidade da sala através das suas pálpebras. Finalmente, abra os olhos. Essa é a breve conexão que a gente fez com o corpo, onde que é essa imagem que o Dr. Frederico falou a respeito do elefante, do condutor, esse treino, né, dessa relação entre o elefante e o condutor, ele vai sendo refinado e a gente vai observando que quanto menos a gente briga com o elefante, mais a gente chega onde a gente quer. Então é esse caminho dessa suavidade que a gente vai desenvolvendo, a gente vai treinando. Que a gente repete a gente pode repetir com a gente mesmo essa integração do Oriente com o Ocidente, né? A gente repete esse processo, isso vai se tornando uma prática
E é uma prática maravilhosa. Né, doutor Frederico? Ah, eu Sim, não, te eu silenciei. desmutei aqui. Ah, Isso tá. mesmo. Que esse é o desenvolvimento né, do nosso espírito, né? Isso é essa jornada, né? De transcendência e inclusão, não é isso, né? Uhum. Ou seja, você inclui cada vez mais partes suas ou, né, ou do todo, né? E vai transcendendo e incluindo, né? Aliás, esse é o... Eu gostaria aqui de lembrar o místico Gurdjieff, né, que ele trabalhava que foi exatamente isso. Ele foi uma pessoa que nasceu entre o Oriente e o Ocidente, e ele integra isso maravilhosamente bem na meditação dele, que ele chama de lembrança de si, que ele chama da Sim, atenção dividida, que é um olho para dentro e um olho para fora, isso. né, da gente, e a gente não precisa parar para fazer isso. A gente pode estar presente na nossa vida, se observando e observando ao nosso redor, né? Eu acho que é isso que... Esse meu amigo outro, ele é muito engraçado, né? Que ele gosta muito do Thich Nhat Hanh, né? Aquele vietnamita. Então ele fala para mim assim, eu brinco com a minha esposa que ela adora esse, que ele faz dishwash meditation. Ele lava prato meditando, não é isso? Então onde ele está, é isso que você está dizendo, você pode praticar isso em tudo que você fizer na vida, né? Você pode estar andando, né? Ou seja, a prática da atenção plena, né? Ela pode ser usada em qualquer lugar, né? Então, ou seja, não é uma desculpa do indivíduo que fala para mim assim, mas eu não consigo, não. Eu falo, não, faça então, com o que você tem onde você estiver. Você pode praticar isso a todo momento. É evidente, né, Cláudio, que é mais difícil, né? Porque, no fundo, o que esse momento, igual você nos deu aqui agora, ele gera uma experiência profunda, né? Que para a pessoa conseguir levar esse estado para tudo no dia, é mais difícil. Mas ele pode treinar a atenção dele em qualquer atividade que ele tem. Né? Então, e assim, esse treinamento de levar essa atenção para tudo que está fazendo é um treinamento que essencialmente passa pelo corpo. E nos recorda e nos dá a certeza que isso é passível de ser treinado. Quando a pessoa fala, não, eu não consigo, a gente não corre uma maratona no primeiro dia que a gente vai correr, né? A gente começa aos poucos, percebendo, a gente está muito desconectado do nosso corpo, né? Que é isso que você falou. O nosso olhar está o tempo inteiro para fora. Está para fora e a gente, né? E como você falou, a quantidade de informação, ela aumenta mais ainda a atividade mental, né? Ela desconecta mais ainda, não é? É como se a gente fosse um bonecão e que 80% do nosso tamanho fosse o cabeção. Isso. E o resto do corpo, ele tá atrofiado, não é no sentido muscular, não, é no sentido de integração de funções mesmo, né? Ele está atrofiado e desintegrado, né? Ele funciona assim de uma forma absolutamente, vamos dizer assim, esquizofrênica. Isso. Inclusive, na minha visão, né, Cláudio, uma parte das gerações mais novas que se sentem perdidas é essa desconexão. Porque tem, até visceralmente, né, você ser capaz de ter noção dos seus desejos, mesmo que sejam primários, primitivos, mas isso faz, é o que você falou, você não tem como se desconectar disso. Então, eu costumo dizer que tem um fenômeno, que eu tenho 25 anos de atendimento, que eu não via isso há 20 anos atrás. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu já atendi um menino jovem, né, um jovem de 16 anos, que ele é uma coisa curiosa, porque você pode dizer que 16 anos, né, um homem tá com a testosterona lá no alto, extremamente sexualizado, mas eu entendia que aquele garoto na minha frente, ele não era esquizoide, ele tinha contato, ele tinha uma negação tão grande do corpo dele, do desejo dele, o que quer que seja, que, por exemplo, ele tinha uma relação homoafetiva onde ele não tinha relações sexuais.
E eu ficava assim, mas como pode um camarada, né, com 16 anos, ninguém está impedindo, ainda mais no mundo de hoje. Na minha leitura, isso é uma desconexão tão grande do que acontece para cá, que você perde também o desejo, né? Porque, é claro, isso nós estamos falando, como é que você vai refinando esse desejo, né? Não é isso? Você vai sublimando isso com a sua evolução. Mas ali havia uma desconexão tão grande, é tão aqui, ó, que nem o mais visceral dos desejos ele acessou, né? Tá certo? E não é por um bloqueio, né? Não é por uma repressão, né? Não é isso. Você pode dizer que seria no início do século XX. Aqui não, né? Porque isso eu atendi muito, as pessoas, né? Um conflito com o próprio desejo. Não, não é isso. É como se fosse uma ausência do desejo, de conexão com o desejo. É a completa desconexão com o somático, né? Como se aquilo não existisse, né? E por outro lado, isso de alguma forma ainda está determinando direções naquele corpo. Claro, claro. Produzindo, voltando ainda ao início do século XX, de certa forma, você ainda está produzindo sintomas também, né? E quando ele vai ali, Sim, né? Quando ele vai ali procurar uma ajuda, a ajuda, como que vai ser essa ajuda? Aí entra a questão da meditação. Isso. De uma certa forma, como uma prática complementar, ela pode ajudar a pessoa a se enxergar, a se integrar, né? E em certos momentos eu acho que é indispensável mesmo um atendimento psiquiátrico ou terapêutico, porque é aquilo que você falou, porque para ter essa escuta externa, para ter esse olho de fora, digamos assim, que vai ajudar a pessoa a se guiar de volta para esse corpo, né? Sim, sim. Para esse corpo inteiro, né? Não é esse corpo só que pensa o corpo, é que o corpo que sente esse corpo, né? Exatamente. Esse Isso, né? Você desejo. falou, um caso como esse, né? Ao meditar, ele vai voltar a perceber o corpo dele, que ele está completamente desconectado, né? Daquela, né? Não é? E o maravilhoso também que eu acho da meditação é que ela nos conecta com um lugar que nunca foi ferido, né? No budismo a gente chama esse lugar essa natureza búdica, né? Tem gente que chama de essência, verdadeiro eu, né? Esse lugar que está intocado. E deste lugar, a nossa perspectiva ela é muito diferente. Eu vou dizer que o Dr. Frederico ele é o meu médico, né? Já tem alguns anos, e foi para mim, no meu processo emocional, a meditação ela foi fundamental para eu me reconstruir e ganhar uma perspectiva absolutamente curativa. Eu acho que essa é a palavra. Sim. E o Dr. Frederico foi fundamental, porque ele teve a delicadeza de perceber, né, isso, de cuidar de mim de uma forma muito delicada, né? Eu tô meio enigmática, né, aqui agora, né? Mas assim, é porque eu passei um processo emocional, né, que foi muito significativo e jornada do herói, né, Cláudio? A jornada do herói que todo mundo passa, né? Todo mundo, né? Pois é. E passar auxiliado assim por essa perspectiva é muito diferente, né? Porque você enxerga a pessoa como um todo. Você não vai tratar só o sintoma e você não vai, como você falou, só dar a martelada, né? Em tudo quanto é prego, né? E você falou uma coisa muito importante. A prática meditativa dá à pessoa uma sabedoria sobre ela mesma, que ela te dá um feedback e o profissional tem que confiar naquilo, né, Cláudio? Várias vezes foi assim, né? A pessoa que faz essas práticas, elas desenvolvem sutilezas, elas respondem diferente a cada abordagem. Então, você tem que confiar, você cria uma relação. E eu vejo muitas vezes colegas meus que não conseguem ter isso com uma pessoa que ele está ajudando. Ele quer impor, né? Assim, não é, isso não é assim que você tem que fazer. O outro tem uma sabedoria, porque aquela pessoa, né, ela se conhece profundamente, né? Você tem que ter essa humildade de entender que você está ali para acompanhar, né? Dentro das suas possibilidades. E o respeito à sabedoria que o outro carrega.
sobre si mesmo. Porque primeiramente você respeita também a sua sabedoria sobre você mesmo, né? Você também já percorreu esse caminho, né? Não tem como um profissional que não percorreu esse caminho respeitar, identificar isso no outro, né? Doutor Frederico, o que você acha da gente abrir para as perguntas? Tá bom, vamos lá, à disposição. Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal, eu vou voltar aqui, alternar para a galeria, para eu poder ver todo mundo. Vou manter todo mundo aqui em silêncio e vou pedir para cada pessoa abrir o seu som e fazer a pergunta. Eu vou só, para a gente tentar organizar aqui, eu vou indicar quem... espero que só um minutinho que eu estou procurando aqui. Só um pouquinho, gente. E, Cláudia, os livros eu mando para você e você passa para o pessoal, tá bom? O que eu falei. Tá. Pessoal, é só vocês me mandarem uma mensagem. Em qualquer um dos nossos 2 grupos do WhatsApp tem o meu telefone. Espera só aqui que eu estou procurando. Aqui, achei. Voltou aqui todo mundo. Quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão. E eu vou... Vamos lá, gente. Quem gostaria de fazer uma pergunta, fazer alguma colocação para o doutor Frederico? Gente, acho melhor porque aqui eu não tô... Eu acabei ligando os dois... Ou escrever aqui, né, Cláudia? Se quiser escrever no chat, eu abri no chat aqui, lá na lateral, eu consigo ler também, se a pessoa quiser. Ao invés de falar, escrever. A Márcia está perguntando, a palestra ela foi salva, tá? Eu estou gravando aqui, depois eu vou disponibilizar isso, esse material. Gente, pode abrir o microfone quem quiser fazer pergunta aí. Aliás, só uma curiosidade, né? O Éden, né? Pergunta assim, se houver um site sobre o Ken Wilber, tem, né? Inclusive, Éden, o Ken Wilber tem um livro chamado Up from Eden, Vindo do Éden. É quase o seu homônimo. Você fará. Né? A Éden é minha vizinha aqui no prédio. A Éden, né? Então, Up from Eden. Tem um livro dele, Vindo do Éden. Vamos ver aqui. Eu vou fazer para a Cláudia assim, uma sugestão. Quem quiser conhecer o Ken Wilber, qual seria o livro que vocês poderiam começar, né? Tá certo? E vou citar os outros que eu falei. Mas aí você pode começar por um livro que você entende o modelo dele e você vai entender como é que ele aplica aquilo para explicar várias coisas, tá certo? A Márcia perguntando, eu sou de Belo Horizonte. Não, sim, eu sou mineiro, eu moro aqui, Márcia. Eu sou daqui. O Sérgio também está querendo fazer uma pergunta. Sérgio, pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta, por favor? Tá bem. Eu estava lendo um livro sobre saúde holística de um francês, esqueci o nome dele agora, Guy alguma coisa. E ele falava que a coesão do amor é a única forma de vencer o ódio, mais ou menos assim, né? E além disso, ele falava que você poderia utilizar o ódio de uma forma agressiva, de uma forma a ser produtivo. Por exemplo, quem pratica artes marciais, né, um saco de pancada, no momento que está sentindo ódio, aquele sentimento, para não se apegar a ele, não se identificar com ódio, então vai lá, em algum momento, se der, e começa a treinar kickbox, né, no saco de pancadas. E aquilo ali, depois daquela sessão de pancadas ali no saco, a pessoa vai se sentir mais, né, relaxada, e aquele ódio vai passar, né? De certa forma vai passar, vai ser transmutado de alguma forma, né? Ou você não vai se identificar com ele.
É bem interessante a forma que ele aborda, porque ele aborda de uma forma como sinais, né? Quando ele era médico e ele viu uma deficiência muito grande em apenas colocar remédios, como o senhor falou também, e ele começou a procurar meios alternativos, né? Medicina integrativa, medicina tradicional chinesa, e aí ele começou a ver que começou com a auriculoterapia, né? E na Sim. auriculoterapia ele observou que aquela questão do pulso, né? Uhum. De sentir o que o indivíduo tem no inconsciente dele, quais são os traumas, as frustrações dele no inconsciente, a partir da pulsação. E ele desenvolveu também outro tipo de observação de sinais, Uhum. como colocando arquétipos, Sim. cores. E se a Uhum. pessoa tivesse algum tipo de reação ali, né, ele já Uhum. saberia, né, pela própria mensagem que está por trás do símbolo, o que a pessoa tinha, e começaria a tratar a pessoa, sabe? E é bem profundo o livro dele, que ele coloca... Eu não terminei de ler o livro ainda, que ele é muito... Ele fez uma nova edição de tão complexo que é o livro, sabe? Sim. E aí ele coloca também caracteres em hebraico como símbolos, né? Ele coloca vários tipos de simbologia. Ele ensina, na realidade, como os terapeutas holísticos deveriam analisar primeiro, né? Fazer uma anamnese inicial para depois impor um reiki, para depois fazer um processo de auriculoterapia, para saber o processo, o que a pessoa tem realmente, né? Lá no fundo, no cerne dela, Sim. né? Faz um Sérgio. pouco bem profundo, é bem interessante. Oi, Muito bom. Sérgio. Muito Oi. bom. Me ajuda aqui, vê se eu entendi a sua colocação. A pergunta que você quer fazer para o doutor Frederico seria que como que o amor e o ódio podem ser transformados? Não ficou muito claro Se para esse mim. aspecto da agressividade, por exemplo, eu vou usar o saco de pancadas, aquilo ali vai realmente transmutar o ego, aquilo ali vai realmente, ou é uma ilusão, né? Ou é apenas uma ilusão aquilo, somente passageira, somente para mim não sentir de uma forma tão forte, eu não reagir utilizando-se de ódio, de raiva, enfim. Sim. Bem, a primeira é, Sérgio, quando você lê autores assim que citam várias disciplinas e fontes, porque essas coisas se repetem, isso faz parte da gente, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, por que que toda história humana, por exemplo, tem uma serpente, um dragão, né? Desde o Senhor dos Anéis ao Jardim do Éden? Porque se você for lá nos macacos, eles têm 3 gritos de perigo. O macaco grita assim, ó, tem um perigo que vem do céu e voa. É uma águia que vai pegar um filhote, um avião. Você tem um tipo de grito que é um bicho que anda e sobe na árvore, que é um felino. Então os macacos, quando tem esse grito, eles correm para o galho mais fino, porque o felino tem medo, né? Um leopardo ele tem medo de andar no galho fino e o galho quebrar e ele cair lá de cima. Em terceiro lugar, você tem um grito que é um bicho que rasteja, que é a cobra. Então não é à toa que toda história mitológica humana tem um dragão, por exemplo, ou tem uma serpente que surge no paraíso. E por que uma serpente e não um camundongo? Porque não está entre os 3. E o dragão é o mais fenomenal desse, porque ele é um réptil que voa e tem 4 patas. Então, né? Mas dentro da barriga dele, né, está o pote de ouro, ou no Senhor dos Anéis, ele está lá no Castelo dos Anões, guardando uma fortuna que pode te seduzir. Então, as emoções primárias, né? E se a gente considerar que nós temos 5 emoções primárias, como você viu divertidamente no desenho animado, você tem alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, e essas vão se misturar e criar milhares de emoções. Eu brinco que, na verdade, ele nasce no muro, né? Você só tem uma emoção agradável para 4 desagradáveis. Todos nós vamos ter de desenvolver alguma maneira de lidar com essas 4, porque elas vão surgir. O que não se pode é fazer 2 coisas, eu entendo. Você não tem como reprimi-las, porque isso não acontece, porque é igual você segurar uma bola de futebol dentro d'água, sua mão vai doer, você vai ter que trocar de mão, aí o cara gasta 70% da energia psíquica dele para segurar, para reprimir a emoção. Então a repressão não é o caminho. Você tem que transmutá-la de alguma maneira, seja batendo um saco de pancada, seja né, pintando. E é claro, na minha opinião, a evolução é descobrir por que se ela está vindo tão intensa, por que ela está vindo tão intensa, como é que eu consigo transmutá-la de uma maneira cada vez mais sutil, até que um dia eu não preciso mais dar do saco
de pancada, mas não tem problema. E atentar para a gente não projetá-la no outro, né? Porque o que a pessoa faz? A raiva, não, eu não tenho raiva, eu sou Jedi, então eu não tenho. Quem tem raiva é o outro. Aí você projeta a raiva no outro. Você acha que o outro é raivoso. Então é isso que a gente tem, né? Essa dinâmica que eu acho que nós temos que ficar atento. Mas sim, a gente vai ter uma maneira de transmutá-lo. Talvez dar porrada no saco de pancada seja o jeito. Então as artes marciais, é o que você falou, elas surgem por isso. Mas toda a arte marcial, já que nós estamos falando de saúde plena, ela tinha uma dimensão do espírito, né? Você pega o Bushido dos samurais. Os samurais, após treinar a arte da espada durante décadas, 20 anos, ele chegava a uma fase da vida dele que ele saía como se fosse um andarilho para encontrar o propósito da existência dele dali para frente. Porque é como se ele chegou no limite de onde ele podia treinar fisicamente a espada e mentalmente. Ele tinha que arrumar uma outra coisa, uma outra dimensão que trouxesse para ele um significado maior da prática dele e que, por incrível que pareça, se ele encontrando aquilo, ele virava um melhor espadachim, tá certo? É conhecido no Bushido, isso faz parte do treinamento do samurai. Não significa que todos iam para essa última etapa, mas ela estava lá, né? Então, exatamente mostrando que eu quero brincar assim, que o saco de pancada vai chegar um momento que ele não vai resolver tudo, né? Mesmo que, né? Ele não deixou de praticar a espada, mas ele entendeu que só a espada, mesmo simbolicamente, ela chega um momento que ela não resolve o que ele precisa. Ele tem que fazer uma busca mais abstrata, né? Isso mesmo. É isso aí. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Deixa eu ver aqui. De qualquer forma, também o nosso tempo está esgotando, né, doutor Frederico? E nós não vamos abusar Foi um prazer da sua disponibilidade. Se alguém tiver mais alguma pergunta, Pessoal, por favor. Né? Parece que não. Que não estou vendo ninguém. Então, claro, eu te passo ainda. Eu gostaria. Quem é? A Carla. Carla. Olá, tudo bem? Carla. Doutor Frederico, muito prazer. Sobre a nutrição, a importância da alimentação para esse momento meditativo. Qual que é a dica que o senhor dá? Porque eu sei que tem alimentos que perturbam a mente, né? Ótimo. Só fazer uma colocação aqui antes, porque no tratamento, na abordagem do Dr. Frederico, a nutrição é uma coisa essencial, que fez muita diferença. Eu descobri muitas coisas interessantes. Sim. Muitas. Eu gostaria de ouvir do profissional, assim. É muito importante se lembrar o seguinte, né? Eu não sou vegetariano, por exemplo, mas eu acredito que não é à toa que as práticas contemplativas, né? As pessoas, né? Caminham por comer menos produtos de origem animal. Isso deve ter um motivo, uma sabedoria por trás disso. Apesar que a gente não pode esquecer que o ser humano sempre usou o alimento para se diferenciar. Você entende? Judeu come kosher, muçulmano come halal, né? Os taoístas não comiam grãos. Então, se você me dizer que isso é cultural, isso é parte da jornada espiritual, eu não sei te dizer. Eu acredito que possa ter um pouco de cada, mas também digo para você que nem sempre, por exemplo, na minha visão, e aí essa é a minha opinião, por exemplo, a pessoa no século XX que escolhe ser vegana mesmo, eu me pergunto se essa pessoa está incapaz de receber o que a vida tem para dar para ela, com gratidão. Você me entende? Nem que seja a vida de um outro animal, né? Então, na verdade, aquilo é uma culpa. Era uma culpa cristã que agora ele explodiu planetária. Agora ele é tão culpado que não pode comer nenhum ovo. Isso para mim é patológico, né? Porque ele não está aceitando o fluxo da existência. Então, né? Porque concordo inteiramente quando falo, né? O Singer, né? Aquele filósofo canadense, se não me engano, sobre a maneira que a gente mata os animais. Concordo inteiramente. Lembrando que toda sociedade, por exemplo, os índios americanos se alimentavam dos bisões, eles tinham uma cerimônia anual de gratidão à natureza. Então é só você tem que tratar aquilo como sagrado. Se você for capaz de fazer isso, isso é sagrado.
né? É uma vida sagrada, né? Bem, então a alimentação é você primeiro comer comida de verdade, né? Esse é o primeiro ponto. Nós temos que lembrar que nós vivemos 500 vezes mais tempo do que a história conhecida como nômades. Nós andávamos em pequenos grupos ligados pelo sangue. Então, a família, você é muito mais conectado à família do que imagina. Muito mais mesmo. Talvez é uma conexão atávica, arquetípica, né? A gente não percebe isso no século XX, porque se a pessoa brigar com o pai e a mãe hoje não faz diferença não. Agora, se ele brigasse com o pai e a mãe lá na savana africana, ele estava morto, porque se ele fosse expulso do grupo, ele não conseguia voltar. Mas o alimento, então, um homem nômade, ele tinha uma coisa que era a variedade, né? Ele não comia a mesma coisa todo dia. E na nossa alimentação moderna, eu brinco assim, no quintal da minha avó, né, eu vou visitá-la, até hoje lá tem 4 tipos, 5 tipos de manga, 3 tipos de laranja. A minha manga predileta era uma manga rosa, que era uma manga bonita, né? Parece uma Adem, mas ela era doce. Né? Eu me lembro disso. Mas tinha a manga umbu, a manga espada. Hoje não, é Adem. Não é isso? Não é isso? Só tem uma manga. Então eu vou só falar de uma fruta. Né? Fora que você tem então você tem pouca variedade. Então a gente devia variar o alimento. Você comer comida de verdade. Então tem períodos assim, que eu como mais banana, tem período que eu como abacate. Eu vou variando. Né? Comida de verdade. E nós comemos muito carboidrato. E tem um carboidrato que as pessoas não pensam o seguinte, tá bom, quando a gente se estabilizou e virou agricultor, isso mudou a história, né? Nós selecionamos os alimentos que que ocupavam pouco espaço e era altamente calórico. Então foi selecionado a batata nos Andes, o milho no México, o trigo ali no Nilo e o arroz no Oriente. Mas, então assim, a gente come muito mais grão do que deveria. E o grão cria um problema, eu vou dizer para você. Por exemplo, provavelmente nós nunca comemos tanta soja, porque uma coisa é o japonês que come soja fermentada, a nossa não é fermentada. Você já se perguntou por que tanta gente tem intolerância a leite hoje e não tinha 40 anos atrás? Mas como? A gente não tinha isso há 40 anos atrás. O que mudou? Eu vou te falar o que mudou. Como a gente come muito mais grãos, os grãos têm saponina, que é um sabão. Ele lava as nossas vilosidades intestinais. Então, diminui a quantidade de enzima para digerir o leite. As nossas avós colocavam o feijão de molho, era para tirar a saponina. Ela sabia disso. Então, como tudo tem soja hoje, tudo tem soja, você ingere, que não é fermentado, você ingere saponina. Entendeu? Você está ingerindo saponina. Porque quando você usa soja fermentada, o natô, o shoyu, ali a saponina já saiu. Então, isso é uma coisa que a gente tem que atentar, o excesso de grãos. E por isso, se você tiver que estudar uma dieta, a dieta mais saudável, na minha opinião, estudada, é uma dieta low carb, que é uma dieta onde o seu carboidrato vem de legumes e verduras. Vem de brócolis, abóbora, entendeu como é que é? É isso, batata doce, né? É isso. Então, dali, essa é a fonte melhor de carboidrato. E aí você vai ver, porque não é a quantidade, não é a caloria que a gente come, é de onde ela vem. Porque de onde ela vem vai determinar quanto de insulina a gente vai secretar. E se você pegar, então, a quantidade de insulina que você secretar, vai determinar a quantidade de gordura que você vai formar. Mesmo que aquela caloria, né? Então, eu quero dizer o seguinte, se você comer um pão branco e uma batata doce, a mesma caloria, o pão branco vai te engordar mais do que a batata doce, porque vai secretar muito mais insulina, porque ele é absorvido mais rápido. Aliás, brincando, você não vai conseguir comer a mesma caloria. Porque 4 pãezinhos brancos, desse bom, né? Que você tem que deixar para comer com uma iguaria no final de semana, né? Né, Cláudia? Assim, um sábado de manhã, aí você come o pãozinho. O que te mata é o que você come todo dia. E corresponde a meio quilo de batata doce. Quem come meio quilo de batata doce, nem o Sérgio para levantar peso, né? Como fisiculturista, você consegue comer isso. Mas você nem é alguém que levanta peso, tá fora, não dá, mas muita batata doce, né? Tá certo? Então, comida de verdade, low carb. E lembrando que há algo da alimentação que é um prazer de comer. É isso. Eu brinco, tem gente que parece que quer ter um cadáver saudável para chegar no céu. O que é o problema de você comer um chocolate que te dá prazer? Ou um pãozinho que te dá prazer, não é isso? Eu lembro de paciente falar para mim assim, não, a minha avó fez 86 anos, eu não comi o bolo porque tinha açúcar. Eu falei, cara, sua avó fez 86 anos. Você está achando que a vida é... Qual o problema de comer um bolo no aniversário da avó de 86 anos? Perdeu a noção sistêmica da existência. Agora nós vamos reduzir a um bolo de chocolate, né? Então é isso, eu acho que é o equilíbrio, né? E atentar para isso.
Certinho? É, e como bons mineiros, comer queijo, né? Por que não? De comer um queijinho, né? Ontem eu e o Rubens nós rimos muito, né, Cláudio? Porque o Rubens, esse meu amigo, ele fabrica os probióticos dele na casa dele. Impressionante. Ele faz na toa, ele é japonês. E aí nós conversando, ele contando que você sabe que esses queijos premiados mineiros que vão lá e ganham na França, e ganha mesmo, você sabe que o queijo que ganha, ele é cru, né? Ele é feito de leite não pasteurizado. Você não é esse que você vai lá e compra em Araxá, não é aquele não, porque aquele lá ele só pode fazer para o campeonato francês, que no Brasil é proibido. Então ele brinca que a gente tem que vir em Minas Gerais, pegar o carro, e um dia lá naqueles fabricantes, lá perto de Araxá, sei lá, ele fala assim, não, eu queria, eu não sou da vigilância, mas eu queria aquele queijo, aquele que você faz com o leite não pasteurizado, né? Tá certo? Que você ganhou o concurso lá na França. Não é esse que você... que é quase, não é igual. Porque é isso mesmo, porque é um queijo feito de uma maneira diferente. Né? Então, assim, claro, isso faz parte da nossa cultura. Né? Mas a pergunta... Fazer só mais uma pergunta? Vai lá, então tá bom. Só vamos ser breves, gente, porque o doutor Frederico tem um compromisso e eu combinei com ele. Tem uma entrevista. Certinho. Mas pode fazer, tá? Sérgio. Vai lá, Sérgio. Mais uma. A última, então. Posso fazer? Uhum. Tem um alimento que eles chamam de elixir da longa vida, tal, e parece que a qualidade dele hoje, feito com água do mar, é bem inferior, né, ao dos antigos, que é o Ormus. E eu estou fazendo o Ormus e estou ingerindo isso. Eu queria saber se realmente... Ó a Kátia aqui, ó. Ele é feito de quê? Me conta, Sérgio. Me explica. Ele é o quê? Uma alga? O Ormus, eles chamam, são aquele que os essênios faziam, né? Os alquimistas faziam, é feito com água do mar, né? Você faz uma reação que vai alcalinizar a água do mar e ele vai precipitar todos os metais da água do mar, não sintetizados, claro, os naturais, e também os sais minerais, certo? Aí ele vai ficar precipitado, aí você faz lavagem, tira a água que fica em cima, né? E troca por água destilada, tal, vai trocando umas 10 vezes até limpar totalmente. Quando você limpa totalmente, e você chacoalha ele, tira numa seringa, coloca no copo, coloca um pouco de água. Eu vou facilitar a sua vida. Eu vou facilitar a sua vida. Você vai comprar flor de sal. Flor de sal da Sinsal. Flor de sal é uma especiaria, cara, e num potinho vermelho. Não é a flor do sal, que é a picaretagem da Companhia das Ervas, que para enganar deu um nome, chama flor de sal. Flor de sal é a primeira na saleira, né, no Rio Grande do Norte. Quando seca, eles pegam. E é o único sal que no Brasil é uma briga, você sabe mesmo do Himalaia, sem iodo. Ele é in natura. Ele tem isso que você está querendo, que são todos os minerais que tem no mar. E é fininho, sabe? Flor de sal. É isso aí que os essênios faziam. Só que aí você vai ter ele limpo, né? Já limpo para você, não vai te dar essa trabalheira toda. Entendeu? Uma flor de sal. A produção de precipitado vai ser maior, então. Né? Exatamente. A camadinha, fininho, você vê que ele é fininho, sabe assim? E altamente hidrofílico, não se preocupe. Se você abrir, ele puxa água, entendeu? Claro, é muito fino, né? Mas é a flor de sal. É o sal mais nobre que você pode usar no mundo. E a gente tem isso no Brasil, né? Porque o Brasil produz sal. Você compra um potinho vermelho, você compra no supermercado. Da Sinsal, a empresa chama Sinsal. Flor de sal. Certinho? Pessoal, muito obrigado. Passarei para a Cláudia os nomes dos livros. Cláudia, muito obrigado pela oportunidade, pelo momento da meditação. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Até segunda-feira. Muito obrigado. Obrigada. O doutor Frederico, especialmente. Tá? Muito obrigada. E até segunda-feira, pessoal. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau.